Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, seja nós encarnados, desencarnados, as pessoas que nos assistem na nossa página. Hoje a palestra é com o Murilo, veio lá de Portugal, e com o tema Mediunidade e Espiritismo. Vou abrir aqui o livro de Lorival Lopes, de Voto de Esperança, vamos ver o que diz. Combine a parte mental com a espiritual. A matéria serve para o seu desempenho na vida. Mas tudo em você é espiritual, como a sua inteligência e os seus dons. Não inverta as posições. Nem pense que você só deve interessar-se pelas coisas materiais. Não se deixe dominar pelo dinheiro, pelo prazer e pelo conforto. Tenha, por fim, a ascensão espiritual. A verdadeira alegria, a paz e a felicidade completas são espirituais. Não se deixe iludir. O material é passageiro. Ilumine-se com a luz espiritual. Você é um ser espiritual vivendo no plano material. Então, é muito importante que a gente reflita, né? Nós somos um ser espiritual, vivendo no plano material. Então, vamos fazer uma prece. Quem quiser, feche seus olhos. Que possamos estar conectados com o nosso Criador, com Jesus, nosso irmão maior, com essa espiritualidade amiga que aqui se encontra, a qual nos ampara, nos intui. Que possamos receber essas luzes salutares, sentindo a paz, tranquilidade. Que possamos ser confiantes em Deus e que todo e qualquer desafio em nossa vida possamos ter resignação, confiança em Deus e em Jesus. E que quando não soubermos como agir, o que fazer, falar, que possamos pensar como Jesus faria. Que possamos agradecer o pão de cada dia e todas as oportunidades e bênçãos recebidas. Que o nosso palestrante de hoje possa ser intuído e amparado para trazer a mensagem para todos nós, para que possamos sair daqui melhores do que adentramos. E assim, então, damos início à expositiva desta noite e pedindo sempre que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Então, hoje é com o Murilo, seja bem-vindo na sua casa também, com a palavra que você. Obrigada. Boa noite. Nunca é demais repetir que é uma alegria poder estar na casa. Cada vez que a gente recebe um convite, a gente recebe assim com alegria, mas sabendo da responsabilidade que a gente tem, porque é um momento em que a gente está aqui tentando minimamente transmitir uma mensagem que não é nossa, que é muito maior que nossa, que é a mensagem da doutrina espírita. Então a gente se sente honrado, mas também com uma responsabilidade grande, porque as nossas possibilidades ainda são limitadas perante o tamanho da doutrina espírita. Ainda mais hoje, em que você está de uma listinha de temas disponíveis, e ela me pede esse tema, né? Sabe lá por quê? Pode ser um tema relevante para cada um de nós que esteja aqui, e ela, na sua intuição, escolheu esse tema hoje. É um tema que eu já não fazia há um bom tempo, mas revisitando agora para
para trabalhar o dia de hoje, né? Fiquei pensando qual será a necessidade de cada um dos que estaremos lá para conversar sobre isso. E antes de tudo, eu gostaria de ressaltar a forma com que o título foi dado. Parece simples, parece pequeno o que eu vou colocar, mas ele é significativo. Veja que não é espiritismo e mediunidade. Mediunidade e espiritismo. E por que isso tem relevância? Porque nós queremos demonstrar que o espiritismo utiliza algo que não foi criado por ele, algo que já estava na natureza, na história humana, que é a mediunidade. E com a doutrina espírita, nós vamos a compreendê-la melhor. Por isso, né, é mediunidade e sua relação com o espiritismo, e vice-versa. Feita essa ressalva, nós vamos começar logo por uma questão muito gritante para quem teve os primeiros contatos com a doutrina espírita, teve os primeiros contatos com a visão espírita, que é algumas passagens que estão lá no Antigo Testamento, no livro da Bíblia, a Bíblia Sagrada, em que nós vamos ler, por exemplo, lá em Levíticos, no capítulo 19, em algumas traduções desta forma: não vos voltareis para os espíritas, nem para os adivinhos, não os procurareis, para serdes contaminados por eles. Está na Bíblia. Ou então, quando nós lemos em Deuteronômio, um outro livro do Antigo Testamento, onde se lê assim: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem que se dê adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou revocação dos mortos. Então, nós não vemos logo de início, para deixar talvez desconfortável quem está aqui, né, de que há, por esses textos, uma proibição ao espiritismo, direta, nesses textos que colocamos aqui do Levítico e Deuteronômio, um dos livros base lá do chamado Pentateuco de Moisés, né, dos 5 livros básicos de Moisés. Mas aqueles que sobreviveram a esse impacto e não saíram embora pela porta, nós nos convidamos então agora para entender um pouco por que isso está lá, de que forma está, né, e aonde nós queremos chegar com esse ponto inicial relevante, que é colocado como uma grande barreira por vários companheiros de outras denominações religiosas à visão espírita. Então é um convite, vamos dizer assim, que a gente coloca espetando um pouquinho no início, né, para que a gente converse agora mais aprofundadamente. Vamos entender isso que está colocado aqui. A primeira questão é o seguinte: vocês imaginem um legislador, alguém, né, que faz as leis, definirem que no Brasil agora, né, é proibido que as pessoas saiam voando na contramão. Voar, você só pode voar no mesmo sentido dos carros. Então, se vocês baterem asas, né, fica proibido bater asas e voar no sentido contrário aos carros. O que nós pensaríamos de uma lei mais ou menos como essa? Que ela é absurda, porque nós não podemos voar, a menos que tivermos uma máquina ou alguma coisa, mas nós, por livre e espontânea vontade, não podemos voar. Por que algo tão ridículo desse? É que só se proíbe aquilo que existe. Se algo não existisse, não haveria necessidade de ser proibido. Esse é o primeiro ponto. Moisés e os outros ali não proibiriam, né, aquilo que nós lemos, se fosse algo inexistente. Não haveria necessidade de você proibir o que não existe. Então, esta é uma primeira questão que nós colocamos, né, que é colocada. Se existe aquele texto proibindo algo, é porque esse algo existe. É porque é possível de alguma forma. Se deve, se não se deve, com a consequência de outra história. Mas se existe a proibição, é porque havia esse processo.
Então, mas surge uma outra questão. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela está por tudo quanto é lugar nessa casa aqui, nós temos livros de Kardec, né? Nós temos mensagens ali sobre evangelização, etc. Né? Nós sabemos que espiritismo surgiu em 1857. O primeiro livro espírita da história, o Livro dos Espíritos. Aí vem uma coisa curiosa. Como Moisés, há 2.000 e poucos anos antes de Cristo, então nós estamos falando de quase 5.000 anos atrás, proibiu algo que ainda não existia, e com um nome, que foi o nome dado por Kardec à doutrina. Então nós começamos a ver uma coisa curiosa. Como nós temos na Bíblia uma proibição, lá de Moisés, de algo que na época não existia. É como se ele dissesse assim, é proibido ter... Na minha infância tinha algumas religiões que diziam que não podia assistir TV. Hoje essas religiões mudaram. Vocês devem já ter visto isso em algum lugar. Imagine encontrar na Bíblia uma proibição dizendo que não é permitido assistir TV. Ou que não é coisa de Deus assistir TV. Como é que nós vamos encontrar isso na Bíblia? Essa TV não foi inventada quando foi escrita. É dessas questões que nós começamos a procurar compreender um pouquinho. Né? Então vamos pelo fenômeno mediúnico. O que é o fenômeno mediúnico? O contato com o mundo dos ditos mortos, o contato com o mundo espiritual. O fenômeno mediúnico, então, ele não nasce com o espiritismo. Porque esse contato com o mundo espiritual é algo característico do ser humano, porque encontramos referências em várias civilizações do passado, em vários locais do mundo, em várias épocas. Nós vamos ver a história humana, toda ela, em vários locais, se falando desse processo. Alguns desses relatos foram considerados coisas miraculosas. Outros, dependendo do interesse ou da compreensão, foram atribuídos a seres demoníacos. Então, ora a algo superior, ora a algo inferior, mas nunca negando a existência. Então, por isso que o nosso assunto inicial não é espiritismo. Nosso assunto espiritual inicial é mediunidade, para que a gente compreenda um pouco melhor a esse respeito. Então, nós vamos percebendo, e de acordo com a visão dada pela doutrina espírita, que mediunidade é uma faculdade natural. O que significa uma faculdade? Uma possibilidade natural. Ela independe, ela é inerente ao ser humano e independe de qual religião, ou culto, ou crença a pessoa está presente. Eu tenho a faculdade de ouvir. É uma faculdade, ela está em mim. Para que eu vou utilizar é outra coisa. Eu tenho a faculdade de falar, de pensar. Né? São faculdades humanas, como tantas outras. E a mediunidade ela está no ser humano, independente de qual forma com que ela se vincule com alguma religião. Esse é um primeiro ponto, entendermos o que é mediunidade. E o que é um médium? Aí nós vamos usar da definição de Kardec, que está lá no Livro dos Médiuns, né? No capítulo 14. Ele diz assim, todo aquele que sente em qualquer grau a presença dos espíritos é por isso médium. Em qualquer grau. Então tem aquela pessoa que diz, eu vejo claramente que eu sequer consigo saber quem está no corpo, quem está fora, porque para mim é natural. O outro diz, olha, eu ouço vozes, e as pessoas falam comigo. O outro diz, olha, eu tenho uma sensação de que alguém está aqui. Então, graus diferentes. Para Kardec, qualquer nível, né, de percepção que sente a presença, de alguma forma, da questão espiritual, é um médium, está em contato. Então, nós muitas vezes temos essa ideia de que o médium é aquele que é ostensivo, que é capaz de escrever, que é capaz de ver, de ouvir, de falar. Né? Mas Kardec diz não, em qualquer grau. Então, nós temos aqui a definição de mediunidade, que é aquilo que está para todos nós, independente de crença, e médio, que é todo que sente. Mas nós trouxemos um outro termo, talvez pouco utilizado e pouco compreendido, que Emmanuel utiliza nas suas obras, que ele chama de mediunismo. Para que ele usou esse termo mediunismo?
diz ele assim, é uma expressão que designa formas primitivas de mediunidade que fundamentam crenças religiosas também primitivas. Ele quis dizer o seguinte, olha, a mediunidade é este caminho que Kardec colocou que passa a estudar o fenômeno. Mas sempre existiu esse contato espiritual. Então ele chama isso de mediunismo, essa capacidade humana que tem de contato sem entender o que está acontecendo. É só uma questão de terminologia, para a gente separar um pouco uma coisa de outra, né? Porque no fundo é o mesmo movimento, mas para que a gente entenda quando você estuda, conhece o assunto, e apenas você percebe aquilo e não está entendendo o que está acontecendo. E nesse caminho a gente vai fazer aqui um leve apanhado para demonstrar como isso esteve presente na humanidade. Sempre. Vou procurar ser mais rápido, porque não é o ponto mais relevante, e também nós temos pouco tempo. Na Índia antiga, tinha contato com o mundo espiritual? Sim, tinha. Nós vamos ver nos textos que o hinduísmo, que é baseado no Código dos Vedas, o mais antigo livro religioso que se tem notícia, há várias e várias passagens de contatos espirituais. Eu peguei um exemplo aqui. Diz textualmente no livro dos Vedas. Os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes. Os brahmanes são sacerdotes, tá? Aquele processo deles. E eles dizem, olha, né? Percebe-se os espíritos acompanhando os brahmanes. Isso lá na Índia antiga, os primeiros textos. Passando para a nossa civilização ocidental, a Grécia tinha contato espiritual? Sim. Na Grécia se acreditava na crença de evocação. E isso era tão comum, né, que todos os templos possuíam as chamadas pitonisas. O que eram as pitonisas? Eram mulheres encarregadas de proferir os chamados oráculos, as perguntas, evocando os chamados deuses. Eram utilizados em todos os processos. Jamais um general iria para uma guerra sem consultar antes as pitonisas. Jamais eles fariam uma definição grande sem antes ir aos templos e perguntar nas pitonisas o que diziam os deuses. Era um processo que eles tinham o tempo todo. Vamos para outra área. Os celtas, talvez alguém não tenha ideia, porque é uma civilização que caiu em declínio, mas os celtas foram um povo europeu que eram ali fortes e detentores de uma grande área, onde hoje é a Inglaterra, a Escócia e mais uma parte da França, né? Que existiu de 1.200 anos aproximadamente antes de Cristo a 500 anos depois de Cristo. E eles tinham sacerdotes especializados em comunicação com a além, os chamados druidas. Vejam algumas das coisas que os celtas acreditavam, ver se vocês acham levemente parecido com alguma coisa que já ouviram. Os celtas admitiam a reencarnação. A inexistência, quer dizer, não existe penas eternas. O livre-arbítrio, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e esferas espirituais. Parece parecido com alguma coisa que você já ouviu? Então, os conceitos que muitas vezes a doutrina espírita traz já vem sendo amadurecido, né, e buscado pela humanidade em vários locais. Os celtas, né, são muito citados em muitos estudos espíritas, porque Allan Kardec, que a gente tanto fala, né, é um nome de Denis Arrivai, codificador da doutrina espírita, quando ele teria sido um druida, isso colocado pelo seu guia espiritual. Então, Allan Kardec foi um pseudônimo, né, que Denis Arrivai utilizou-se porque ele ouviu do seu protetor espiritual que ele teria sido um druida, ou seja, um sacerdote celta, em outra reencarnação. Vamos lá para outro lado do mundo de novo, em outra época, a Babilônia.
tão citada no Antigo Testamento pela rivalidade que havia ali entre o povo de Israel e o povo da Babilônia, que foram escravos da Babilônia durante um bom tempo. Ali nós vamos ver essa questão do contato com o mundo espiritual de uma forma bem mais complicada. Porque nós vamos ver que na Babilônia, todo esse processo de contato espiritual era cercado de muitas superstições. E praticava a chamada feitiçaria e sacrifícios. Usava a comunicabilidade para esses fins. Os fins de resolver questões supersticiosas. De tratar aquilo desta forma bastante grotesca. Ali próximo, naquela mesma região, o mesmo povo de Israel, que também foi escravo da Babilônia, antes disso foi escravo no Egito. E no Egito, nós temos ali a situação do contato espiritual no dia a dia também. Os faraós dos magos, os magos dos faraós evocavam mortos. E muitos comercializavam os dons da comunicabilidade. O que é comercializar os dons? É quando você consulta alguém espiritualmente para que ele te dê alguma informação e a partir disso você tem que pagar. Essas são as chamadas consultas. Que a gente vai ver por aí. Então, neste processo todo, nós vamos ver esta questão da mediunidade ou do mediunismo sendo centro das ideias religiosas mundo afora, em várias culturas. Quase sempre usado para questões pessoais, de interesses pessoais. Casamento, namoro, negócios. E quase sempre cercado de superstições. E muitas vezes envolvido em pagamento. Em moeda, em dinheiro ou em favores. Mas em pagamento. Então nós temos essa situação que aquele povo de Israel viveu, tanto na Babilônia, quanto ali no Egito, onde foram escravos. Estavam envolvidos. Então era aquela questão assim, estou querendo namorar com fulano, vou lá fazer uma consulta, é um bom partido? Vai ser bom? Faz aquele processo. Vai ter os chamados oráculos. O que são os oráculos? Objetos. Né? Então você joga búzios, você tira cartas, você usa outras dessas ditas ferramentas, vem a resposta, a pessoa dá alguma coisa, você ouve aquilo, paga. Esse é o processo da mediunidade usado para essas questões pessoais. Onde você usa contato com a espiritualidade por seu interesse. Parece familiar com alguma coisa que você já ouviu por aí? Pois bem, Moisés sai do Egito, onde verifica todo esse tipo de atividade e começa a ver o seu povo fazendo a mesma coisa. E ele proíbe. Se nós lermos não só o parágrafo citado ali onde ele está a proibição, e lermos a passagem inteira, ele começa a relatar. Porque da proibição e como estava sendo feito. Mas o próprio Moisés faz contato espiritual. E a gente vai também ler, se ler o Deuteronômio inteiro, esses contatos. Então a gente convida para que a gente busque a Bíblia também para fazer isso. Essa palestra ela já foi feita num formato bem maior, onde a gente cita cada um dos textos. Aqui fica o convite para estudo. Pois bem, mas como é que fica isso aqui? A proibição dos espíritas, né? Que nós citamos lá. Não nos volteis para os espíritas, nem para os adivinhos, não os procureis para seres por eles contaminados. Esse texto que eu coloquei, como eu disse, está em Levítico, está numa tradução da Bíblia, não é a única, mas essa é uma tradução que eu peguei, do Centro Bíblico Católico, publicado pela editora Ave Maria. Mas quando nós vamos pegar uma outra tradução, que é muito mais conceituada, a edição da Sociedade Bíblica do Brasil, tradução de Almeida, ele vai dizer assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos,
não os procureis para seres contaminados, para não seres contaminados por eles. Alguém sabe o que é o necromante? Por acaso eu estou num centro de necromante Gotas de Luz, Tati? Ou é centro espírita? É centro espírita. Essa tradução aqui, ela é uma tradução que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque foi forçado a barra no mínimo, para a gente não dizer outras coisas. Como eu disse, o termo espírita não existia. O termo dito aqui é necromante. E quando nós vamos no dicionário, o que é necromancia? Consultar os mortos para interesse pessoal. Pagar consulta aos mortos para interesse pessoal. Esse é o conceito e a ideia de necromancia. Fazer consultas espirituais para interesse pessoal. É isso que ele está proibido. Então, não vos volteis para esse tipo de coisas. Para essas consultas pagas. Para esses processos de adivinhação, né? De verificar o que é possível ou não é possível na sua vida futura. Devo casar, não devo casar? Vamos ver aqui o exemplo. Devo ir para esse emprego, não devo ir para esse emprego? Não procureis para não ser contaminados por isso. Era isso que ele estava criticando e era isso que ele estava proibindo. Vamos ver de novo aqui. O outro trecho que eu citei, um pouco mais longo aqui, né? Não nos acha no meio de ti, etc, etc. Ao espiritismo, a adivinhação, a evocação dos mortos, que está em várias traduções atuais, principalmente algumas traduções evangélicas, infelizmente, está lá espiritismo, e daí nós entendemos nossos amigos evangélicos que têm verdadeiro pavor dos espíritas, porque eles leem na Bíblia traduzida que eles levam, está lá que está proibido o espiritismo. Está lá escrito assim. Mas se nós pegarmos, né, traduções mais recentes, nós vamos ver aqui que o espiritismo não existe. Né? Nesse caso está ali que consulte os que têm espírito de Piton. Que é espírito de Piton. Então, nós temos que voltar lá na mitologia, né, antiga, entender a ideia da pitonisa, entender que é um espírito de Piton, né, que é justamente esse da adivinhação. Novamente o mesmo processo. Tanto é que depois vem, e se propõe a adivinhar, interrogar os mortos para saber verdade, para saber coisas futuras. Que é justamente o que Kardec fala que nós não devemos usar a mediunidade. Quando nós vamos para estudar mediunidade na casa espírita, nós vamos entender que na casa espírita não se pode nem cobrar, né, e nem utilizar a mediunidade para fins que sejam fúteis, que não sejam de elevação. Exatamente o que nós estamos vendo aqui, a proibição de Moisés. É claro que isso aqui mereceria um debate mais profundo. A ideia aqui é instigar, como por isso que eu falei no início. Eu não sei qual é o que cada um necessita. Eu não sei por que a Tati teve o interesse da palestra. Mas que ela sirva para que esses pontos aqui sejam debatidos e sejam aprofundados. E se fosse realmente proibido qualquer contato espiritual, talvez Moisés teria que proibir a ele mesmo. Porque, como eu disse, nós vamos ver várias situações dentro do próprio texto ali onde temos Moisés conversando com os espíritos. Há uma passagem maravilhosa onde eles fazem uma roda com 72 anciões e os 72 anciões profetizam, conversando com os mortos. E vem dois dizer, olha, estão fazendo lá na tenda também. Você não proibiu? Aí ele diz, não, mas eles estão fazendo por bem, está tudo certo. Está lá escrito. Com outras palavras, claro. Né? Mas eles estão fazendo a reunião, eles estão consultando. Vem dois reclamando que estão fazendo também na tenda. Né? Mas se nós pegarmos os outros livros do Velho Testamento, nós vamos ver que Samuel foi muitas vezes despertado por vozes que anunciavam coisas futuras. Nós vamos ver que todo o texto de Jó está repleto de fatos mediúnicos, de comunicabilidade. E daí nós poderíamos citar e ficar longamente debatendo Daniel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e muitos outros com contato espiritual explícito.
É um sonho? É um anjo que aparece, que lhe dá a mensagem futura? É uma visão de um pai que já desencarnou? E nós vamos vendo várias passagens, sempre com esse contato, com o chamado mundo dos mortos, o chamado mundo espiritual. Então, essa proibição é interessante nós conhecermos, estarmos atentos às adulterações de tradução, que infelizmente não há outra palavra para colocar que não adulteração, né, de má vontade, mas quantos de boa vontade leem e aceitam que ele está, mas que contradiz com todo o resto, com todo o texto do Velho Testamento. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento? Porque daí nós temos Jesus nesse processo. Como ele lida com o contato espiritual? Aí no Novo Testamento nós temos uma realidade ainda mais direta. Porque o Novo Testamento está repleto de fatos mediúnicos. Principalmente quando nós vamos começar a ver o contato usando o termo de época. Nós vamos ver que o Novo Testamento, ele abre os processos com a anunciação do anjo Gabriel a Maria, de que ela seria a mãe. O Espírito, o anjo Gabriel, o Espírito de luz, aparece e anuncia. Começa por ali, mas nós vamos ver as revelações, por exemplo, feitas a Isabel e Zacarias, nesse caso em sonho, sobre o nascimento de João Batista. Então, todos aqueles fenômenos mediúnicos que nós estudamos, eu sonhei, eu tive visão, eu tive intuição, nós vamos ver isso muito frequente nos todos os livros do Novo Testamento. Mas é em Jesus que nós vamos ver esse contato espiritual frequente o tempo todo, ao ponto que Kardec diz, teria sido Jesus um médium? E a resposta é só se for médium de Deus. Só se for por minha conta. Ele disse, um médium de Deus. Porque Jesus não precisava de um contato de um espírito, né, superior a ele que viesse lhe dizer qualquer coisa. Ele é o governador espiritual do planeta e não há espírito aqui entre nós superior a ele. Então Kardec diz, o contato dele era com o Pai. Então era médium de Deus. E nós vamos ver ele por conta própria, daí pela sua própria possibilidade, e não em nome de outros, né, fazer coisas extraordinárias, né, como, por exemplo, expulsar espíritos. Só o fato de expulsar os chamados espíritos, aqui no caso imundos, né, nos demonstra que a comunicabilidade existe. Se não existisse, como é que ele estava ali expulsando? Então, aqueles espíritos estavam em contato. E ele utiliza o seu magnetismo e de toda a sua posição moral para os expulsar em vários momentos. Promove curas, fenômenos anímicos, não mediúnicos, porque é dele próprio. Da possibilidade dele. Mas nós gostaríamos de trazer entre as centenas, né, dezenas, talvez centenas de situações onde Jesus teve contato espiritual, uma muito especial. A transfiguração, a chamada transfiguração, onde aparece para ele Elias e Moisés. Quem eram Elias? Quem eram Elias e Moisés? Nós vimos Moisés lá proibindo a comunicabilidade. Moisés viveu há cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Como ele aparece na transfiguração? Se não em espírito. Então é como nós temos nessa parte ali, como se fosse o próprio Moisés a dizer, eu proibi aquele tipo de comunicabilidade. Mas comunicabilidade não é nem problema, tanto que ele está ali. Então, ali ele foi transfigurado diante deles, diz o texto. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles, por causa dos discípulos que ali estavam, Moisés e Elias conversando com Jesus. O que é isso, senão uma manifestação espiritual? Dois que já
Dois espíritos desencarnados conversam junto com Jesus. Jesus se transfigura com sua majestade em luz. Os discípulos, 3 deles, acompanham a cena, transcrevem a cena e a comunicabilidade está estabelecida. Mas não estava proibido. Olha o que acontece depois disso. O que Marcos e Mateus colocaram para nós. Acontece aquele momento, Jesus desce o Monte Tabor junto com Pedro, Tiago e João e dá esta recomendação. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Por enquanto, não comentem o fenômeno. Porque ele sabia a dificuldade que teria ali, de além de tudo, ele ainda tem que explicar que história é essa de conversar com os mortos. Se naquela visão que eles ainda tinham muitos ali, mas Moisés não proibiu. Então o próprio Cristo diz, ainda não é momento. Ainda não é momento. Jesus é crucificado, reaparece, levanta-se entre os mortos, e um pouco tempo depois tem a chamada festa de Pentecostes. É uma festa judaica, onde estavam reunidos ali, pouco depois do desencarne de Jesus, os discípulos. E olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíam para repousar sobre cada um deles. E todos ficavam cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Imagine se nós estivéssemos reunidos aqui, prece, conversando, falando sobre o Evangelho, e de repente, como se línguas de fogo estivessem andando pelas nossas cabeças. Eu queria saber quantos ficariam dentro da sala, quantos seriam correndo. Mas tudo bem. Esse é o texto que está em Atos. Um fenômeno. E ao repousar, ou seja, parar próximo de cada uma das pessoas, essas pessoas começavam a falar em outras línguas. E quando nós vamos ver essa situação explicada por Emmanuel, um Consolador, por exemplo, ele vai dizer que a festa de Pentecostes reunia os judeus vindos de vários lugares daquela região, porque ali haviam vários povos e várias etnias, vários, o que a gente chamaria hoje de países, né? Não é exatamente país naquela época. Né? Estava ali a Síria, estava ali o Egito, né? Onde hoje é a Síria, o Egito, toda aquela região ali. E quando havia essas festas religiosas, os judeus acorriam a Jerusalém. Então haviam judeus que vinham de vários locais. E estas línguas de fogo repousaram sobre os discípulos, e os discípulos começaram a falar na língua da região onde aqueles judeus moravam. Eles falavam a mesma língua, mas tinham cada um deles uma segunda língua. Os que moravam no Egito falavam a língua do Egito, os que moravam em tal lugar. E essas línguas de fogo faziam com que os discípulos conversassem com eles no segundo idioma, nas línguas que eles não conheciam. Então falavam em outras línguas. Era um fenômeno de xenoglosia. Kardec também fala sobre isso. A possibilidade de eu falar um idioma que eu não conheço. Nós vamos ver, por exemplo, fenômenos de cura. Magnetismo curativo, né, de cura, era vastamente praticado pelo olhar, está lá em Atos, pela imposição das mãos, está em outro capítulo de Atos. Fenômenos de cura espiritual. Nós vamos ver, por exemplo, algumas passagens como essa. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: não extinguais o espírito,
Não desprezais as profecias. Examinai tudo. Vamos traduzir por uma linguagem mais no nosso dia a dia? Não deixem de comunicar com os espíritos. O que quer dizer extinguir os espíritos? Porque havia já uma discussão ali no cristianismo nascente, se deveria ou não deveria se usar a comunicação espiritual, as chamadas profecias. Era o termo que era utilizado. Então eles diziam assim, não, tem que usar, não extinguais, não desprezais as profecias. Hoje nós temos a ideia de que profecia é uma coisa que veio, né, da divindade, né, algo não profético. Não, se fosse assim, ele ia dizer, não, ó, deixa a profecia. Por que estariam discutindo se era para desprezar ou não desprezar? Porque profecia era todo o contato espiritual. Esse é o termo profecia. Por isso que eles dizem, não extinguais, não desprezai. Mas nem toda profecia é uma profecia divina, né? Então, examinai tudo e retém o que é bom. Traduzindo para nós, a comunicação espiritual é importante, mas nem toda comunicação espiritual vem do espírito elevado. Então, eu tenho que examinar e reter o que é bom. Não é isso que nós aprendemos na doutrina espírita? Que não é só o fato de vir do mundo espiritual, que é uma verdade, né? Nós temos que examinar. Pode ser um espírito brincalhão, pode ser um espírito sério. Pode ser alguém querendo atrapalhar, pode ser um grande amigo espiritual querendo nos ajudar. Então, não deixe de ter o contato. Não despreze o contato. Mas examina tudo e retém o que é bom. Se nós tivéssemos a visão que muitos amigos têm de que, não, o contato que está ali é sempre o Espírito Santo e tudo vem de Deus, Paulo não precisaria dizer que é para examinar tudo e reter só o que é bom. Tudo seria bom. Então, o contato é necessário, ele existe, mas tem que ser visto. Isso se repete em João, quando nós vamos ver João dizer assim, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Demonstrando no Novo Testamento que o contato existe. É necessário. Mas nem tudo que vem do mundo espiritual é divino. São seres como nós, seres que deixaram o corpo, alguns estão voltados ao bem, outros não. Então, uma visão rápida para nós termos esse processo. A mediunidade esteve conosco todo esse tempo. Entendermos esse processo da proibição. Entendermos como Jesus reverte isso e vai utilizar o contato espiritual em todo o Evangelho. Paulo citando, João citando. A comunicabilidade toma um outro tom a partir do Pentecostes. Mas só vai efetivamente começar a ser compreendida e estudada a partir de 18 de abril de 1857. Por que essa data é importante? Porque daí nós temos o primeiro momento em que a humanidade se debruça a entender o que é esse contato espiritual. Como funciona? Porque Allan Kardec, o nosso querido Denis Arrivai, faz a primeira edição do primeiro livro espírita. E ele não vai dizer que o livro é dele. O livro é dos espíritos. Porque o texto que veio dos espíritos. Então a mediunidade deixa de ser misteriosa e sobrenatural. Kardec, com naturalidade, sem os receios, os medos que envolvem ainda muitas das pessoas, né? Ou sem o misticismo daqueles que aceitam de qualquer forma, Kardec vai e estuda, compreende, busca um método científico, analisa, questiona, faz questões filosóficas, busca as consequências morais daqueles ensinamentos ali. E a partir disso, torna a mediunidade algo que a gente consegue compreender, consegue lidar com maior cuidado, consegue entender como lidar com segurança, consegue perceber o que vem de Deus e o que não vem de Deus, como diz João, consegue olhar para as ditas profecias e saber o que deve ser retido e o que não deve ser retido. Aí nós temos, então,
mediunidade e espiritismo. Porque dentro da doutrina espírita, que não criou a mediunidade está no mundo, faz parte da natureza humana, como vimos em todas as épocas, mas dentro do espiritismo nós vamos absorver e compreender esse processo melhor. Nós vamos ver que a mediunidade bem utilizada é oportunidade de esclarecimento. Nós temos possibilidade de contato com seres espirituais elevados que nos trazem informações, que nos trazem conceitos, que nos trazem explicações a respeito, por exemplo, até de interpretações do Evangelho, importantíssimas para o nosso crescimento. Então, oportunidades de esclarecimento e conhecimento que não teríamos por outras fontes. A mediunidade nos dá certeza da imortalidade. Porque a partir do momento que eu tenho contato espiritual, eu posso ter 1000 ideias. Posso achar que não deveria, posso achar que aquilo não está correto, posso achar que esse espírito não é um espírito elevado, eu posso ter 1000 dúvidas. Mas uma dúvida deixa de existir. A vida após a morte é uma realidade. Então ela passa a nos tirar a dúvida a respeito da continuidade da vida depois do túmulo. Passa a ser patente. A partir do momento que eu tenho esta possibilidade de prova de vida espiritual. Como eu disse, contato com espíritos superiores que nos auxiliam no processo. Auxílio a espíritos sofredores, quantas criaturas que ao deixar o corpo estão em situações de grande penúria. E é possível, através da mediunidade, nós auxiliarmos, fazermos com que ele busque novamente um caminho de paz e de progresso, deixando muitas vezes, né, aquele problema material de lado que já não lhe pertence mais. E traz consolo, que nós compreendemos através da mediunidade, inclusive as nossas dificuldades atuais. Os nossos problemas, por que a gente vive daquela forma, porque ainda temos alguma dificuldade de lidar com alguns processos, porque esses espíritos vêm também contar como viver e qual a consequência que estão lá. Então nós começamos a avaliar a nossa própria conduta, avaliarmos em termos de procedimento de vida, trazendo luz para aquilo que Jesus já dizia, que a partir do nosso bem ou mal proceder, nós teremos as nossas consequências no mundo espiritual. Então, meus queridos, para finalizar essa pequena conversa, né, vamos deixar aqui uma última mensagem de conforme lá com a proibição de Moisés. A mediunidade é coisa santa. É um contato maravilhoso com a espiritualidade. E que a doutrina espírita nos diz que deve ser dada de graça. Porque tudo que recebemos de graça temos que dar. Então, não caiamos nas tentações dos caminhos fáceis. Que a mediunidade com contato através da doutrina espírita é uma mediunidade com Jesus. A forma com que ele apresentou no Evangelho. Fora isso, nós voltamos lá para o mediunismo antigo. Era esse uma pequena, breve exposição que espero que instigue os amigos a procurar um pouco mais, a estudar, a tirar certos preconceitos e fazer dessa forma com que a gente busque melhores caminhos de entendimento. Eu vou deixar mais para você. Muito obrigado. Obrigada. Então vamos, né, com essa expositiva, a qual a gente tem que analisar realmente a questão da mediunidade, né? A mediunidade realmente tem que ser com Jesus, não deve ser cobrada, deve ser realmente feita com amor, né? E quando a gente estuda a mediunidade, realmente a gente se auxilia muito nessa questão. A gente se confunde o que é da própria mediunidade. Obrigada, tá bom? Então,
Vou tentar fazer uma prece no sentido de tentar cantar, não sei se eu consegui tua boca, mas vou lá. Que é uma música de Vanessa e Tim, que fala dos pés do monte, para que a gente possa, então, estar conectado, né, com Jesus na nossa vida. Eu acho essa música muito bonita, nos envolve. Já que a minha amiga Alice não quis vir comigo. Então vamos lá. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Quero ouvir tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Que Jesus possa sempre estar em nossos corações, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, sentindo essa energia tão salutar que nos envolve, que renova nossas células, nossos órgãos, a qual dissipa toda energia negativa. E que Jesus esteja sempre conosco, aqui e sempre. Que assim seja. Então, ainda se alguém tiver uma necessidade, né?